Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Vamos iniciar nossa leitura a partir do primeiro versículo. Se você gosta de fazer anotações, o título dessa minha mensagem é: Você é o que você come. Já ouviu isso antes? Não tem essa máxima? Você é o que você come. Vamos analisar o que diz o texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Vamos eleger esse versículo como o versículo mais óbvio da Bíblia. Depois de jejuar por 40 dias, Jesus teve fome. Com 40 minutos de culto, você já quer sair para comer uma pipoca lá fora, né? 40 dias Jesus teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito. O diabo é tão baixo que ele usa a Bíblia para querer te atacar. Ele está citando Salmos para Jesus aqui, está escrito: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque a ele dará ordens ao teu respeito, e os seus anjos irão com as suas mãos e te segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus então respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu resplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Se você ama a palavra de Deus, diga: Eu amo a Bíblia. Fala para a pessoa do teu lado, pergunta: Está preparado? Está jejuando? Porque se ela respondeu: Não estou jejuando, você não está preparado. Sabe por quê? Porque jejum é um preparo. Jesus ia iniciar o seu ministério, mas antes de iniciar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para jejuar por 40 dias, porque jejum é preparo. Só depois do jejum que Jesus começou o seu ministério terreno. E o texto, abre os seus ouvidos para isso. O texto diz assim, E ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou, mas o diabo tentou. Tudo aquilo que o diabo usa para te tentar, o Espírito vai te usar para te treinar. Tudo aquilo que o diabo investe contra a tua vida, o Espírito vai usar esse investimento. E a Bíblia fala: tudo aquilo que teu inimigo intentou para o teu mal, eu transformo para o bem. Todos os ataques, toda a tentação do diabo na tua vida, o Espírito vai usar como treinamento para a tua vida. Depois desse deserto, você vai sair um homem melhor, uma mulher melhor. A tua fé vai ser mais fortificada, porque Deus permite às vezes a gente ser atingido para a gente ser ativado, a gente ser atacado, para a gente descobrir que a gente tinha coisa que nem a gente sabia. A gente tinha competências, dons, talentos, a gente tinha fruto do Espírito que só se denunciou depois que um ataque do inimigo veio para nós. Jejum é preparo. Jejum é quando Deus permite você descobrir coisas ao seu respeito que nem você sabia. Então, por 40 dias, Jesus jejua, Jesus se aproxima do Pai, Jesus cria intimidade, mas Ele não prega, Ele não ensina, Ele não cura, Ele não faz discípulos, porque é um tempo de preparo, e tempo de preparo não é tempo de execução. Tempo de preparo é tempo de ficar quieto, é tempo que nada acontece, é tempo de você ser testado, ser provado, para poder ser aprovado. E aí você vai falar: Mas pastor, eu estou nesse deserto há muito tempo, pastor. Eu estou sendo provado então há muito tempo, pastor, porque nada está acontecendo na minha vida. Porque às vezes o tempo de preparo precisa ser grande mesmo, porque ele te prepara por muito tempo, porque a bênção é muito grande. Tem gente que estava na internet falando: Pastor, 21 dias é muito tempo, hein, pastor? Jesus jejuou 40.
Mas 40 dias não é um preparo muito longo, não. Não tem um preparo mais veloz, não tem um preparo mais rápido. Jejum não é sobre chegar rápido, jejum é sobre chegar pronto. Jejum não vai te fazer chegar rápido em um local, jejum vai te fazer chegar pronto no local. Não se preocupe com a velocidade, se preocupe com a capacidade. Porque se Deus te levar rápido para um local e você não tem capacidade, Ele te dá uma oportunidade sem habilidade. E a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é você ter uma boa oportunidade e não ter nenhuma capacidade e habilidade. Jesus vai abrir uma porta, você entra na porta, mas não consegue se manter lá dentro. Por quê? Porque você se preocupou mais com a velocidade do trabalhar de Deus do que está pronto com aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Fique tranquilo, vá até o final, se comprometa, sacrifique. Deus está te preparando. Ele não precisa que você chegue rápido em nenhum local, mas Ele precisa que você chegue pronto. Pronto. Então entenda, Ele quer te capacitar nesse preparo. Capacidade é quando Deus trabalha em você. Oportunidade é quando Deus trabalha num ambiente. A pior coisa é ter gente que tem oportunidade sem capacidade. É Deus colocar uma bênção na tua vida e você não saber manter essa bênção, porque você não está preparado para isso. E quando nós não somos treinados, quando nós não somos capacitados para segurar bênção, as bênçãos de Deus se tornam peso. Pessoas que não têm preparo transformam bênção em peso. Vou dar um exemplo para você. Filhos. 4. Eu estou pensando muito em filhos ultimamente. Fala a verdade. Filho é bênção de Deus. Quantos concordam comigo? O filho é um presente que Deus dá para a gente. Filho é uma herança que Deus dá para a gente. Mas a minha pergunta é: filho é bênção ou não é? É presente ou não é? Se a bênção é presente, por que tanta gente aborta? Se a bênção é presente, por que tanta gente abandona? Porque não tem preparo. Porque não está capacitado. Então uma bênção que o filho é na mão de alguém despreparado se torna um aborto. No ventre de alguém despreparado se torna aborto. Na mão de alguém despreparado se torna um abandono. Você entende a razão de um jejum, de um preparo, de um deserto? Ele é necessário para quando Deus derramar uma bênção na sua vida, a bênção não se tornar maldição. Porque quando nós não estamos capacitados, é isso que acontece. Sabe qual é a minha oração? E tem sido, e vai ser para você e para essa igreja. Deus nos prepara para aquilo que nós estamos orando. Porque cada um de vocês entrou nesse jejum com uma lista, com pedidos, com propósitos. Mas antes Deus fala: gostei desse propósito, achei interessante o que você está pedindo. Mas antes de eu colocar na sua mão, eu tenho que dar estrutura para você. Porque se eu coloco na tua mão e você não está estruturado, você perde isso. Bênção que se torna peso, porque não existe preparo. Será que você pode orar e falar assim para Deus: Deus, me prepara para aquilo que eu estou pedindo? Porque pedir é fácil, difícil é ser preparado para receber o que está pedindo. Então às vezes você vai reclamar de Deus, falando: está demorando muito, Deus. Veja, Deus não demora para preparar uma bênção, é você que demora para aprender o processo. Então ele fala assim: ó, primeiro aprenda, primeiro se prepare. É o teu preparo que está demorando, não é a bênção de Deus, porque a bênção de Deus já está formada. Deus não dá bênção, não faz bênção para homem. Deus primeiro prepara o homem para a bênção que Ele já tem destinada para ele. Existe uma bênção, uma resposta, existe um romper de Deus para a sua vida. Mas o jejum é um tempo de preparo. Você não acelera Deus através do jejum, porque a gente não muda Deus com o jejum. O jejum muda a gente. O jejum prepara a gente. O jejum capacita a gente. Falta de preparo torna a bênção em peso. Porque filho é curioso. Estou falando para você, eu tenho pensado muito em filhos ultimamente. Sofia Joy completa 11 anos de vida. É que desde que ela nasceu eu não durmo bem, gente. 11 dias de vida. Pastora Naná está assistindo. Meu amor, te amo, essa igreja te ama, está com saudade de você. A gente ora pelos filhos. Se você não tem filho, você ora para ter um filho. Aqui tem pessoas que Deus já abriu a mata que não poderiam ter filhos. Existe essa unção aqui nesse local. E eu sei que tem pessoas que estão nessa mesma jornada e nesse mesmo deserto. Senhor, eu preciso de um filho. Senhor, eu quero ter um filho. Senhor, eu não consigo engravidar. Jejue por isso. E Deus está te preparando neste período. Quem sabe essa mensagem é um preparo para você. Porque Deus quer te preparar para Ele colocar essa bênção. Isso não se tornar um peso na tua vida. Porque deixa eu falar uma coisa sobre filho. Para quem tem experiência. Para quem já tem 4.
Filho é resposta de Deus. Eu lembro quando eu casei com a Nayane, depois de um tempo, Senhor, nos dê filhos com saúde, bonitos, alegres, saudáveis. Aí Deus respondeu a nossa oração com a Bela, depois respondeu a nossa oração com o André, depois respondeu a nossa oração com o Romeu, depois respondeu a nossa oração com a Sofia. Eu falei, Senhor, eu orei só por um, Senhor. Eu falei, Nayane, tu orou mais do que eu? Como é que é esse negócio? A gente ora e Deus responde, e a gente agradece a Deus. Aí o filho cresce, aí dá dor de cabeça. Aí você vai para Deus e fala, Deus, me dá paciência para aguentar esse filho que tu me deu. A gente está aqui nem uma Adão, já culpa Deus, já. Tu que me deu esse filho aqui, Deus, me dá paciência para aturar essa criança. E aí, o filho, a filha, aquilo que era uma resposta de oração, se torna um novo pedido de oração. Você já percebeu? É você que ora pedindo os problemas que você tem. Porque a gente pede, Deus responde, e a resposta se torna um novo pedido de oração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai usar esse tempo de sacrifício e de jejum, esse tempo de separação, esse tempo de consagração, para te preparar para as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Se prepara que Deus te ampara. Agora, a dificuldade do preparo, ouça isso com muita atenção, é que nós, humanos, nós temos a tendência de pedir ou de nos preparar para aquilo que a gente vê. Não é assim? Eu vou fazer um teste, eu sei o teste, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma avaliação, então eu me preparo para aquilo que eu consigo ver. Só que Deus, Ele quer te preparar também para aquilo que você não consegue ver. Esse jejum, você tem uma lista e são objetivos que você tem, que você vê, que você vislumbra e você pede para Deus, mas Deus está usando o mesmo jejum, o mesmo deserto para preparar você para coisas que você também ainda não pediu e para coisas que você ainda não está vendo. Aí que vem um grande paradoxo, por quê? Porque se Deus me prepara para o que eu não vejo, geralmente Deus e nós temos uma opinião diferente. Deus e nós temos uma perspectiva diversa sobre quando nós estamos preparados. Porque se eu me preparo para o que eu vejo, mas Deus me prepara para o que eu não vejo, eu estou aqui falando, Deus, já está demorando demais. Eu já estou um ano assim. Por que tu não abriu a porta? Por que tu não deu emprego? Por que não deu aumento? Por que não deu casamento? Por que não deu namoro? Por que não deu a igreja? Eu já estou pronto para o ministério. Eu já estou pronto para a posição. Por que eu não fui nomeado ainda, Senhor? Eu já estou pronto. E Deus está olhando. Tu está pronto para o que tu vê, mas tu não está pronto para aquilo que você não vê. E quando eu preparo alguém, eu não preparo só para aquilo que está na frente da tua vista. Eu preparo para o teu amanhã. Eu preparo para o próximo ano. Então existem muitas coisas que Deus vai usar. Deus vai preparar. Que Deus vai forjar nesse tempo para você estar pronto para aquilo que você não está enxergando. Deus está te preparando para o invisível. Deus está te preparando para o inesperado. Ou seja, não é porque você não esperava que você não pode estar pronto. Quantas vezes você não passou por situações onde você falou, eu nunca pensei que eu passaria por isso. Eu nunca esperaria que isso acontecesse na minha vida, mas aconteceu. Aí depois de acontecer, você fala assim, até que eu me dei bem, até que eu me saí bem, até que eu tive um bom comportamento, até que eu me segurei, até que eu tive domínio próprio, olha, eu nem me reconheci, sabe por quê? Porque Deus usou outros desertos da tua vida para te preparar para isso que você nem via. Aprenda isso. O preparo que Deus está fazendo nesta igreja e neste jejum não é só para o que você está pedindo na sua lista. Deus tem uma lista dele a teu respeito e geralmente o que ele tem e ele vai te preparar é aquilo que você ainda não preveu, mas ele já preveu. Prever, ver com antecipação. Você está vendo hoje, Deus está vendo o ano que vem. E quem sabe é esse jejum, Deus está usando palavras e vai te desafiar para você criar um hábito, um costume, um comportamento, uma estrutura, uma força para lidar com aquilo que você ainda não viu. Se prepare, Deus está te preparando para o inesperado. Tem alguém que quer ser preparado para aquilo que é inesperado? Porque quando acontecer, não esperava, mas estou pronto. Não antecipava, mas pode vir, porque Deus já me forjou. Aleluia! Eu louvo a Deus porque Ele me prepara para coisas que eu ainda não sei. Porque o diabo, quando ele vem nos tentar e nos atacar,
Ele vem quando a gente menos espera. Ele vem quando a gente está mais vulnerável. A gente vem quando a gente está mais enfraquecido. Ele não apareceu para Jesus no primeiro dia de jejum. Ele apareceu para Jesus no dia 40. 40 dias sem comer, fraco, com fome. Ele aparece para Jesus. E ele, por mais maquiavélico, por mais artimanhas que o diabo pode ter, ele usa a mesma metodologia muitas vezes. Porque eu vejo a tentação de Jesus muito igual à tentação de Adão e Eva no paraíso. Ele chega para Jesus e ele tenta Jesus inicialmente no impulso da carne. Está com fome? Está aqui comida. Transforma pedra em pão. Assim como fez com Adão e Eva no jardim. Quer ser como Deus? Come este fruto. Então, Satanás tenta Jesus no deserto para comer, assim como Adão e Eva no jardim para comer. Só que Jesus no deserto resistiu à tentação. Adão e Eva no jardim caíram na tentação. Então a queda não tem a ver com o local que você está, mas com a convicção que você tem. Eu prefiro estar de pé no deserto do que caído no jardim. Eu prefiro estar íntegro em um local pobre do que corrompido em um local rico. Eu prefiro estar andando na vontade de Deus e resistindo às investidas de Satanás, do que me desfrutando e me deleitando daquilo que o mundo pode me dar e distante de Deus. Porque o diabo, escute isso, ele vai oferecer para você algo que Deus já te deu. Jesus, antes de ir para o deserto e ser tentado pelo diabo, ele desce as águas de batismo. E quando ele desce as águas, abre o céu, vem um pombo representando o Espírito Santo, o Filho está aqui, a voz do Deus Pai diz: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. 40 dias no deserto, a primeira coisa que Satanás vai falar para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, prova. Ué, eu sou filho de Deus, prova, não preciso provar. Deus já disse. Não queira transformar pedra em pão para provar para Satanás algo que Deus já disse ao teu respeito. Então Satanás queria derrubar Jesus em algo que Deus já tinha dado e falado sobre Jesus. Vamos para o jardim do Éden, mesma coisa. Eva, vem aqui, come desse fruto, porque se você comer desse fruto, abre lá o texto, você será como Deus. Só que Deus, quando vai fazer o homem, fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem como ele. Então, o diabo enganou Adão e Eva a pecar, oferecendo para ele algo que Deus já tinha dado. Cuidado, o diabo vai te oferecer coisas que Deus já te deu. O diabo vai falar assim: vem aqui porque é um prazer que você não tem. Não, na tua casa tem prazer. Deus te deu uma família, Deus te deu uma mulher, Deus te deu uma igreja, Deus te deu uma fé. Cuidado com aquilo que o diabo está te oferecendo, porque tudo que o diabo pode oferecer é pervertendo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Não transforme pedra em pão para provar para Satanás algo que Deus já disse ao teu respeito. Por que que um cai e outro não? Porque um está preparado para o invisível e outro não. Adão e Eva não estavam vendo lá na frente, Jesus sim. Jesus estava preparado para aquilo que ele não podia ver. Então Deus permite você passar por... Não é permite não, porque aqui Deus não permitiu, conduziu. Deus conduz pessoas aqui no deserto para ele poder te preparar para aquilo que você ainda não viu. Tem alguém nessa noite que quer estar nessa condição? Senhor, me prepara para aquilo que eu ainda não vi. Porque eu vou falar para você, o que você não viu às vezes é muito maior, muito mais poderoso do que aquilo que você pode estar vendo agora. A Bíblia vai citar a história dos patriarcas e vai contar a história de Jacó e Esaú, dois irmãos. Um era caçador, outro gostava das atividades do lar, de cozinhar. Então Esaú, ele sai da sua caça, não consegue pegar nada e está voltando morrendo de fome. Era para ele estar no jejum de 21 dias, hein? Perdeu muita coisa por estar no jejum. Porque quando ele volta morrendo de fome, ele chega com o seu irmão e fala: me dá um pouquinho dessa comida. Ele falou: não dou não, me dá, eu te dou o que você quiser. Pode pedir o que você quiser, eu te ofereço por um prato de comida. Ele falou: me dá a tua primogenitura. Aí ele falou assim: de que me vale a primogenitura hoje? Porque ele estava vendo o que era visível. Primogenitura naquele momento realmente não valia nada. Só que ele não estava vendo o que era invisível. O que é invisível? É o que está no futuro. Quando você jejua, você não jejua para hoje não. Quando você jejua, você está lançando uma semente que vai frutificar lá na tua frente. Existem bênçãos que você vai colher, que a tua casa vai colher, que os teus filhos vão colher pelo sacrifício que você está fazendo hoje.
Porque um primogênito tem bênção financeira. Primogênito, ele ganha o dobro da herança dos seus irmãos. Primogênito tem a bênção do poder, porque depois do pai morrer, é o primogênito que é o juiz, que julga as causas e os problemas da casa. Primogênito tem uma bênção espiritual, que de alguma forma misteriosa, mística, se assim eu posso falar, Deus tinha uma aliança e abençoava os primogênitos. Isso aqui só são 3 invisíveis que ele não tomou em conta quando levou aquela decisão de vender a sua primogenitura. Mas tem uma quarta para mim que é mais espetacular. Se eu estivesse naquele local, eu ia falar assim: Esaú, não faz essa troca não. Não manda esse pix não. Não faz essa transação, está errada. Aí ele vai falar: por que, André? Eu falo assim: deixa eu falar uma coisa. Lá na frente, tu não está vendo, mas lá na frente, o Deus Todo-Poderoso, lá na frente, o Criador do céu e da terra, ele vai se introduzir. Ele vai aparecer para algumas pessoas. E quando ele aparecer para algumas pessoas, ele vai se introduzir e se apresentar assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de... Mas era para ser Esaú. Eu ia falar assim: rapaz, imagina você ter a honra de Deus usar o teu nome para se apresentar para pessoas, e você vai trocar isso porque você não consegue jejuar por mais um dia, você não consegue controlar a sua carne, o seu impulso nesse momento. Olha o que você está perdendo. Quem está entendendo a mensagem que o Espírito Santo está transmitindo, aguente, segure, suporte o que você está passando hoje, porque hoje você está falando não para um prazer da carne, para um prazer temporário, para um prazer de agora, mas existem bênçãos sobrenaturais no teu futuro, através do sacrifício que você está fazendo agora. Jejum me capacita a receber bênçãos lá na frente, bênçãos que eu não tenho ideia. Já pensou Deus usar o teu nome para se apresentar para pessoas? Se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu dou glória a Deus, porque Jesus não precisa provar para ninguém que Ele é o Filho de Deus. Jesus não tem carência de afirmação, porque tem muita gente que só se afirma quando os outros reconhecem. Tem muita gente que tem essa ânsia, esse desejo, essa dependência do consentimento, do endosso, da adesão, da concordância, da anuência de terceiros, para ele se provar e se sentir querido. Jesus não precisa que você goste dele para ele saber que ele é o Filho de Deus. Jesus não precisa que você fique batendo palma para ele saber que ele é o Filho de Deus. E nem você é filho de Deus não pelo que você faz, mas pelo que Deus fez por você. Não precisa transformar, não é pelo desempenho que nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Então não existe recompensa, existe herança. Recompensa é baseado no teu desempenho, herança é baseado em quem é o teu pai. Se o teu pai é Deus, ele tem uma herança para você. E mesmo o diabo, mesmo alguém apontando o dedo, não deixe de falar ao contrário. Não fique buscando anuência, não fique buscando aplausos de alguém para poder entender e provar: tu é filho de Deus. Porque se o diabo reconhece que ele pode transformar a pedra em pão, porque ele fala: transforma essa pedra em pão. O diabo reconhece que Jesus tem poder. O diabo sabe que existe poder no sangue de Jesus. Ele sabe que tem poder na tua vida, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então a casca de banana está aqui. Ele quer que você faça mau uso do poder que Deus te deu. Ei, usa o teu poder para se beneficiar. Usa o teu poder para alimentar a você e não a outras pessoas. Usa o teu poder para satisfazer a tua fome. Só que Jesus não submete o poder dele à fome, ele submete o poder dele à palavra. Por isso que ele diz: ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E todo o poder que eu tenho, todo o desempenho que eu tenho, todo o fôlego que eu tenho, eu vou usar para cumprir a palavra e não o meu desejo. Então veja, Jesus não nega a fome. Eu não estava com fome. Quando ele nega Satanás, ele continua com fome. Quando ele é levado para o pináculo do templo, para cima para ver todos os reinos, ele continua com fome. Tanto que o texto diz que depois de tudo aquilo o diabo vai embora e anjos descem do céu e servem um banquete para Jesus. A fome ainda estava lá. Jesus não negou a fome. Jesus falou: eu estou faminto, mas a minha fome é maior pela palavra. Meu Deus. Então, sabe, quando a sua fome, quando a sua sede é pela presença de Deus, é pela palavra, o diabo pode até tentar, mas ele não te derruba.
Você entende isso? O diabo não pode te destruir. O diabo não poderia, não conseguiria destruir Adão e Eva. Mas pastor, está na Bíblia, o diabo veio para roubar, matar e destruir, sim. Mas ele só destrói alguém que colabora com ele. Você tem que colaborar com o diabo para que ele possa te destruir. Você tem que colaborar com o diabo para que ele possa acabar com os planos de Deus na tua vida. Por isso que ele sugestionou a Adão e Eva e a Jesus: transforma aí! Porque ele não pode pôr a goela abaixo o pão na boca de Jesus. Ele não pode pegar o fruto e colocar a goela abaixo de Adão e Eva. Ele precisa persuadir. E aí eles vão tomar uma decisão consciente, mesmo que enganados, para poder se destruírem. Ou seja, ele quer que você use o seu poder. Ele quer que você use o seu livre-arbítrio da forma como você quer. É por isso que ele prega hoje: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, ninguém manda no meu nariz. Isso aqui foi o que Satanás falou lá no Éden. Isso aqui foi o que Satanás falou lá no deserto. Ei, use o que Deus te deu da forma como você quer, para a tua autossatisfação, para você se gozar e deleitar dos seus desejos. Pastor, como é que eu acabo com isso? Quando eu não colaboro com Satanás. Então, quando eu resisto a Satanás, ele foge de mim. Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não colabore, não concorde, não caia na conversa de Satanás. Submeta a sua vida à palavra de Deus. Pastor, como é que eu faço para submeter? Você tem que fazer o que Jesus fez no deserto. Jejum é um ajuste de apetite. E eu não estou falando o contrário ao que os outros pastores pregaram aqui. Eu estou me aprofundando no que foi pregado. Jejum não é abstenção de alimento ou abolir alimento. Jejum é você mudar e trocar o cardápio. Porque se você só deixar de comer, isso não é jejum, é dieta. A proposta do jejum espiritual da igreja, e a gente sempre apresenta isso todo ano, não é que você pare de comer, é que você continue se alimentando e comendo, só que de outro cardápio. Então você para de comer comida carnal e física e começa a se alimentar da palavra. Mas como, pastor, eu vou me alimentar da palavra? Ela te enche, ela te preenche, ela te sustenta. Nem só de pão vive o homem. Quer saber do que o homem vive? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, enquanto ele é tentado, ele continua com fome, mas ele fala: eu vou me alimentar da palavra, eu vou me alimentar, está escrito, está escrito, está escrito. E por causa disso, o diabo vai embora, porque ele cita a palavra, porque ele se alimenta da palavra, porque você é aquilo que você come. Se você come a palavra, você coloca a rota, você exala, você espalha a palavra para todo local que você vai. E sabe o que é bonito? Porque ele negou o banquete de Satanás, ele foi servido por um banquete do céu. Deixa eu profetizar isso na sua vida. Segura firme, se alimente da palavra. O diabo vai fugir, resista ao diabo, porque existe um banquete que Deus vai enviar, e anjos vão trazer diante de você, para você se alimentar. Porque fome você sempre terá. Mesmo Jesus se alimentando da palavra, fome física estava lá. Tanto que quando acabou o jejum, serviram comida. Os anjos não trouxeram para Jesus: está aqui uma página de Salmos. Não, comida. Como é que eu consigo vencer as tentações da carne, os desejos da carne, a minha vontade de comer nesse jejum? É orando para Deus tirar a fome? Não, porque se você orar para Deus tirar a fome não sai. Sabe o que Jesus faz para segurar e aguentar o jejum? Ele, ao invés de se alimentar de comida, ele se alimenta de outra coisa. Então, se você quer se manter forte e firme, troque o cardápio. Por mais que você continue com fome, se alimente de algo que você tem uma fome maior. Desenvolva uma fome da presença, da palavra, da adoração, de vir para a igreja, de oração. Desenvolva esta fome. Então você vai, mesmo estando com alguma fome aqui, você vai trocar o seu cardápio. Quer vencer as tentações de hoje? Desenvolva um apetite maior pelas coisas de Deus. Então a proposta não é simplista de parar de comer, é ajustar o apetite, é me alimentar de uma outra fonte. Porque se eu só deixo de comer, eu fico magro, mas se eu me alimento da palavra, eu fico pronto.
não é deixar de comer, é continuar se alimentando, só que se alimentando das coisas de Deus. Afinal, você é o que você come. O que você está comendo? De que você está se alimentando? Isso vai formar você. Então, só para você entender, eu já estou aterrissando aqui nos últimos 8 minutos que me tem. O papel de uma igreja local, de um local como esse, não é apenas te instruir das verdades e das revelações bíblicas, mas se você vem para esse local, seja você visitante ou membro há muito tempo, você precisa colocar a teste algumas coisas. Porque assim como existe alimento nutritivo e alimento ruim, não é ruim de gosto ruim, ele tem até um gosto bom, mas ele não te nutre em nada. Doce, refrigerante, miojo, ok, eu amo, ok, mas não tem valor nutritivo, não, é uma comida que não presta para você, não faz bem para você, por mais que seja gostosa. Então, assim como no físico existe comida boa e comida ruim, no espiritual também. Pastor, tem palavra boa e palavra ruim? Então, ao vir aqui nesse período, nós não queremos apenas te desafiar a jejuar, mas nós queremos tentar, nos cultos que temos aqui de ensino da palavra, principalmente na escola bíblica dominical, está extraordinário, você se acostumar com um bom alimento, porque se você for para qualquer outro local, você vai sentar e você não precisa de um PhD em teologia para ouvir uma mensagem, uma pregação e falar: esse alimento não presta não, hein? Isso aqui não vale não. Porque quando você se debruça e lê a palavra, você está preparando o seu alimento. Mas quando você vem para cá, é um restaurante. Tem um alimento que já está preparado, que é servido quentinho para você. Você tem que ter o discernimento e o conhecimento da palavra para falar: essa comida presta, essa aqui não. Eu tenho orado muito por isso, nos tempos de hoje, onde nós temos alimento disponível a tudo que é local. Você vai na internet, todo mundo está querendo oferecer alimento. Você abre o YouTube, está todo mundo pregando, está todo mundo falando, está todo mundo fazendo live. A minha questão é, não é só você se alimentar, se alimente do que presta. Muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé, não é porque não ouvem mensagem, é porque houve algo que não as nutre. E aquilo que eles prometem não consegue ser entregue. Aí quando você se alimenta e você vai no dia a dia, você se sente fraco. Você se sente zonzo, você se sente tonto, por quê? Porque aquilo que te alimentou não te nutriu e você não tem forças para continuar a caminhada. A mesma coisa é com o mundo espiritual, que Deus derrame através do Espírito Santo para você um dom de discernimento, de palavra de sabedoria, de espírito, para você entrar em ambientes e falar: essa palavra é boa, esse alimento é bom. Sabe por quê? Porque você não consegue crescer sem ser alimentado. Quer crescer? Você precisa de um bom alimento. O grande problema é que muitas pessoas acham que podem crescer se alimentando de miojo. Você não vai ter uma boa saúde. Muita gente acha que pode crescer só porque está ouvindo pregação. Mas se é uma pregação que não tem valor nutritivo, você não vai crescer. Está se alimentando de leite. Mas Deus tem um banquete maior para a tua vida. Sobe aqui, o louvor, toca bem baixinho para mim. O coral pode subir aqui, por favor, que eu já vou aplicar esse ponto e nós vamos partir para a nossa Santa Ceia. Quem está sendo edificado com essa palavra? As primeiras mensagens é para a gente botar estruturas, é para a gente colocar esteios, uma fundação para a gente construir em cima. Enquanto o coral está subindo, preste atenção nisso aqui. Pastor, porque tem pessoas que falam assim: o que é que eu ganho? Qual a minha recompensa? Pastor, qual é a colheita que eu recebo quando eu me sacrifico, quando eu jejuo, quando eu me separo? Preste atenção nisso que eu estou falando. Porque Jesus recusou o banquete do diabo, ele recebeu um banquete do céu. Tá bom para vocês? Pastor, o que é que eu ganho? Eu não sei o que os anjos do céu vão descer na bandeja servindo para você. Eu não sei o que Daniel pedia quando ele jejuou. E no 21º dia, um anjo falou: Daniel, está aqui a resposta de Deus para você. E Deus não demorou para responder não. Deus respondeu no primeiro dia. Só que teve guerra no ambiente espiritual e demorou 21 dias para que pudesse ter acesso para você. Às vezes eu entendo que a resposta que você pediu já está disponível, só não te acessou. Tem alguém que pode receber isso? Você vai ter que militar durante esses dias, não só na carne, porque enquanto você está fazendo aqui, existe um desdobramento espiritual.
O texto fala que o anjo falou, tive que chamar o maioral das forças angelicais, o arcanjo Miguel, para poder abrir uma clareira nas barreiras inimigas e eu passar trazendo a tua resposta. Quem sabe, quando você se propôs a jejuar, a resposta de Deus já foi enviada. Só que existem guerras para que você não receba. E você é o responsável para abrir uma clareira lá no céu. É o teu glória a Deus, é o teu aleluia, é a tua disciplina. Então, meus irmãos, entendam isso. Enquanto o coral sobe, eu vou pedir também que o pastor Ribeiro suba aqui conosco para poder ministrar a nossa Santa Ceia, que eu já vou passar para ele. Nós estamos, primeiro terço já foi, uma semana. Temos 2 semanas ainda. Pastor, eu não comecei. Comece agora. Mas pastor, eu não vou pegar o jejum inteiro. Não tem a ver com velocidade. Não tem a ver com tempo. Tem a ver com preparo. Jejum é sobre você chegar pronto. Deus pode te preparar em 1 dia, em 10 dias, em 20 dias. Nós colocamos 21 dias porque nós usamos o exemplo de Daniel. Que na verdade fala, Daniel jejuou por 21 dias. Ele não jejuou por 21 dias. Em 21 dias chegou a resposta. Ele parou quando chegou a resposta. Se a resposta não viesse, eu tenho certeza que ele continuaria. Então jejue até quando? Até vir a resposta? Até você estar pronto. Como eu sei que eu vou estar pronto? Um anjo do céu vai ter que trazer uma notícia e te servir. Deus não vai deixar você passar despercebido. O tempo do preparo vai chegar. E quando o tempo do preparo vai chegar, o tempo da bênção também chega junto com você. Então, igreja, receba essa palavra, mastigue essa palavra. Não tem a ver com chegar rápido. Você tem que chegar pronto. E o deserto, e esse preparo, Deus não quer te preparar só para o que você vê. Deus quer te preparar para aquilo que você não está vendo.